Bom dia a todos e a todas. Sejam bem-vindos a esse webinar sobre reuniões e eventos massivos e a varíola símia. Vamos dar um espaço de tempo enquanto todos se conectam, alguns minutos. Enquanto isso, gostaríamos de convidá-los a que se unam a Slido através de seus telefones celulares em slido.com. Aí tem um código de entrada que é MASS, M-A-S-S, ou vocês podem ter acesso através do código QR que está na tela de vocês. Isso nos vai servir para saber de onde vocês estão nos acompanhando e que nos contem desde que lugar estão se conectando hoje, mas também para que vocês possam fazer da maneira mais cômoda e privada, através de seus nomes, as perguntas respectivas para os nossos expositores. Temos ao redor, nesse momento, de 70 conexões. Vamos esperar um minuto mais. Enquanto isso, vamos dar as boas-vindas aos participantes do México, da Bolívia, do Peru, Brasil, Estados Unidos, que estão nos acompanhando hoje para este importante evento. Temos ao redor de várias pessoas que estão se conectando. Agradecemos muito a sua participação. Oi, desde Encena, BC, desde República Dominicana, Colômbia, de Lima, Peru. Gostaria de comentar que temos interpretação simultânea, tanto em espanhol, inglês, português e francês, e língua internacional de sinais. Na parte de baixo da sua tela do Zoom, há um logo de interpretação. Vocês podem ter acesso a qualquer idioma da sua conveniência. Temos ao redor de 80 conexões e acho que podemos começar. Para mim é um prazer e uma satisfação dar umas boas-vindas ao nome da Organização Pan-Americana da Saúde para o tema da varíola do macaco. O manager dessa equipe manda cordiais saudações e também saudações desde parte do Dr. Rubem Mayorga, que é o chefe da área de prevenção e manejo do HIV. Sou Alex Camacho, assessor regional. Eu estou apoiando a minha colega Tamara Mancero, que é assessora regional de eventos sanitários responsáveis por esse tema. Vamos avançar com os nossos expositores para hoje. Temos uma importante agenda. E gostaria de comentar que estamos conectados ao redor de 100 pessoas nesse momento, e obrigado por isso. Então, através do slido.com, com o hashtag MAS, que é o código de entrada, vocês podem ter acesso e fazer as suas perguntas de maneira direta. E aqui estaremos respondendo no final do evento. Eu gostaria de começar agradecendo a todos, a nossa equipe técnica e aos nossos expositores por acompanhar-nos hoje. E também quero dar as boas-vindas à nossa primeira expositora, doutora Maria Almiron. A doutora Maria Almiron é a chefe da unidade de manejo de informações do Departamento de Emergências da Organização Pan-Americana de Washington, D.C. A doutora Maria tem mais de 30 anos de experiência em doenças emergentes. Ela entrou na UPS em 2013 na área de doenças emergentes e emergências. E de 2008 a 2019 foi líder da equipe na UPS em Washington. E de 2019 a 2022 se desempenhou como coordenadora da Unidade de Vigilância, Preparação e Resposta a Desastres e Emergências da Organização da Pan-Americana de Saúde no Brasil. Esse webinar tem a intenção de dar recomendações concretas sobre eventos massivos e a varíola do macaco. É muito importante começar com uma atualização de qual é o estado deste surto, tanto a nível global como nas Américas. É um prazer passar a palavra a Maria. Muito obrigada por acompanhar-nos. O microfone é seu. Muito obrigado, Alex. Muito bom dia a todos. Vou compartilhar a minha tela.
Me confirma, Alex, que vocês podem ver a apresentação? Sim, muito bem, muito bem. Bom dia. Esta apresentação é breve, a intenção é entrar no tema que tem a ver com eventos massivos. Lembrar que monkeypox não é uma doença nova, nós já conhecíamos já há várias décadas. É uma zoonose. Ainda não sabemos qual é o reservatório, mas ela esteve associada com infecções em roedores, encontraram infecções em mamíferos pequenos. É um vírus causante, pertence ao vírus Otorpophis vírus e conhece dois genéticos, o que estão associados a menor ou maior taxa de letalidade. Com relação ao que está acontecendo agora, como dizia, foram detectados casos de varíola do macaco no passado, principalmente na África. Houve um surto em 2003 relacionado a animais de importação nos Estados Unidos e outros casos relacionados a viajantes na Europa. Isso se inicia no 7 de maio, quando, no Reino Unido, ele informa a organização sobre um caso importado em uma pessoa, um paciente que tinha antecedentes de viagens à Nigéria. 7 dias depois, em 14 de maio, o número de casos sobe a 3. São 2 novos casos importados, sempre no Reino Unido. E esses 2 casos não tinham antecedentes com o caso anterior. 2 dias depois, 17 de maio, se acrescenta outros 4 casos, os quais não têm relação com os 3 casos informados anteriormente. A partir daí, começa um paulatino aumento de casos no Reino Unido. Se gera alerta e aparecem mais países informando casos. Tanto é assim que até a data temos 58 países a nível global informando mais de 6.000 casos. E a nossa região, que começa a informar casos a partir de maio, acumula um total de 901 casos confirmados em 10 países da nossa região. Para mostrar que das 6 regiões nas quais está a OMS, 5 estão informando casos. E como variou este reporte de caso? O maior número de casos informados nós temos na região da Europa, onde vocês podem ver na primeira coluna quais são os países que acumulam maior número e quais são os países com uma taxa de notificação por 1 milhão de habitantes mais elevada. Aqui na Europa, e essa é a revisão da variação dos últimos 7 dias, que fechou no dia 30 de junho, e vocês podem ver que os casos na Alemanha e na Itália praticamente se duplicaram. Na nossa região, nós vemos que nos Estados Unidos, nos últimos 7 dias, fechamento, 30 de junho, os casos praticamente se duplicam, e o mesmo acontece com o Brasil. Ainda que esse fechamento com 38 casos, em 30 de junho, sabemos que para o seguinte fechamento, essa tendência de duplicar os casos. Vai continuar essa tendência a duplicar os casos. Na África, vocês podem ver também que Nigéria é o país que está notificando maiores números de casos. E que também, nesses países, se está observando um aumento importante relacionado tanto às zoonoses, mas também já foram identificados casos que não têm antecedentes de contato prévio com animais. As características dos casos informados
por fora da área endêmica, principalmente, e essa é uma informação que nós temos graças a que os Estados-membros compartilham suas informações de maneira detalhada. Para praticamente 92% de informações completas que nós temos, sabemos que a maioria são homens, numa faixa etária de 30 a 39 anos, ainda que foram informados casos em jovens e em crianças, como podem ver neste gráfico superior direito. Em casos de menores de 20 anos, temos alguns casos informados em menores de 10 anos. E esta cifra, no seguinte fechamento de 7 dias, sabemos que somente há um caso de criança que está sendo investigado na região das Américas. Temos também casos em trabalhadores de saúde e com relação à orientação sexual, a mesma, para aqueles casos onde contamos com informação, a maior parte foram em homens que têm sexo com homens. Com relação à idade, e isso para mostrar como se comportou e a variação que nós observamos com relação a maio até 30 de junho, tanto a nível global como na região das Américas. De uma média de idade se manteve, ainda que houve uma diminuição bem pequena na região das Américas. E o comportamento a nível global está marcado pelo que acontece na Europa. E só vemos neste gráfico, onde no início, no mês de abril, com poucos casos, a proporção se distribuía praticamente de maneira similar nesses grupos etários, que estão especificados mais abaixo. No entanto, para maio e julho, essa proporção aumenta. Na Europa, e algo similar que estamos vendo na região das Américas, onde há uma maior proporção no grupo de 30 a 39 anos. Com relação a outros parâmetros epidemiológicos, a informação que nós temos com relação a surtos anteriores é que o número reprodutivo básico, isso daqui foi em um estudo com 209 casos. Numa estimação que foi feita através de modelos, se estima que neste surto há um número reprodutivo em homens que têm sexo com homens maior a 1. Essa estimativa ainda tem que ser comprovada e vai depender muito da informação e dos dados que tenhamos disponível através da pesquisa que estão realizando os países. Com relação ao período de incubação, num trabalho publicado em 18 casos na Holanda, se sabe que é de 8,5 dias, e com relação ao intervalo serial de 9,8 dias. Novamente, claro que essas informações podem sofrer alteração conforme as pesquisas avançam e tenhamos mais informação dos casos que estão sendo registrados. E, finalmente, gostaria de compartilhar um pouco o slide relacionado à consideração de risco que nós fazemos na organização e que tem a ver com os dados epidemiológicos que podemos observar. O que faz que pudesse aplicar esse aumento de casos, essa distribuição em várias áreas geográficas, como foi observado anteriormente. Uma das hipóteses poderia ser uma mutação inusual que se viu do vírus, que ainda está sendo pesquisada e que pudesse aplicar uma melhor adaptação do vírus ao humano. Outra das hipóteses que ainda está sendo estudada tem a ver
com novas formas de transmissão. E se determinou a presença dos vírus, que ainda é objeto de investigação. Outro ponto a levar em conta: há uma grande proporção da população que é suscetível ao vírus, devido a que a população já não é vacinada contra a varíola. Esta proporção da população é suscetível ao vírus. Também o fato de que há eventos super disseminadores, e disso você vai falar neste evento, que isso facilita que o vírus se disperse. E foram alguns dos eventos que nós tivemos na Europa, e a partir deles se originou um grande número de casos. E, finalmente, o fato de que o número de casos que estão sendo reportados poderiam ter sido muito maior do que nós consideramos. Isso porque ainda há desafios com relação ao diagnóstico, tanto a suspeita clínica quanto com o laboratório. E que existe um risco também importante de que, se o vírus estabelece numa zona que não circulou antes, poderia também estabelecer-se em alguns reservatório animal. Isso poderia perpetuar essa transmissão. E se não cortar a cadeia, isso pode afetar mais os grupos vulneráveis, como pessoas imunocomprometidas ou crianças, e com ele aumentar a letalidade que está sendo observada. Isso é tudo da minha parte, Alex. Eu fico atenta a qualquer pergunta. Obrigado, Maria, pela apresentação e por atualizar-nos em como avança a varíola do macaco, tanto nas Américas como a nível global, e claro, com as considerações a respeito. Estamos muito contentes. Nós superamos as 170 conexões, 170 pessoas que nos estão acompanhando em diversos lugares do mundo. Lembrem que vocês podem nos acompanhar através de slio.com com hashtag #mais para poder entrar a ele. E através deles vocês podem dizer de onde vocês vêm e também podem preparar as suas perguntas e enviar as suas perguntas aos nossos expositores, que estarão compartilhando no final deste evento. Lembrar também que no menu inferior, na parte inferior direita, onde vocês estão, vocês podem encontrar o ícone que diz interpretação. Tem uma figura de um globinho e temos tradução nos 4 idiomas: em inglês, francês, português e, claro, espanhol. E também lembrar que temos interpretação em línguas de sinais. E cumprimento a todos aqueles que não nos escutam, e principalmente a comunidade surda, as pessoas com discapacidade que nos acompanham neste evento. Agora vamos continuar e lembrar novamente de onde nos acompanha, é muito importante. Então, temos pessoas que vêm do Chile, Baixa Califórnia, Equador, Peru, México, Bolívia, entre outros lugares. Lembrar também que através desse QR vocês podem encontrar também o link para ter acesso aos recursos sobre esse tema, mas também poderão encontrar no final desse dia. E vamos pedir ao nosso colega Eric que coloque a gravação nos diferentes idiomas para que vocês possam revisar posteriormente. Agora vou passar a palavra e também com muito prazer de ter a doutora Maia Artaskos-Glaria. Ela teve a gentileza de nos acompanhar, apesar do pouco tempo que tivemos para preparar este evento. A Maia é oficial técnica de eventos massivos da OMS. Seus estudos incluem
um mestrado em saúde pública. Atualmente, ela é oficial técnica de eventos massivos do Programa Mundial de Emergência de Saúde da OMS desde 2018. Ela é a principal ponto de contato para apoiar os escritórios regionais da OMS em outras partes interessadas na área do planejamento e complementação e monitoramento de reuniões massivas, para assim fortalecer a operação estratégica neste âmbito. Como aconteceu, por exemplo, nos Jogos Olímpicos, ela tem mais de 18 anos de experiência em eventos internacionais e uma sólida experiência em preparação à resposta a emergências. Além disso, ela foi oficial de preparação no Centro Europeu para a Prevenção e Controle de Doenças. Maia, muito obrigado por acompanhar-nos. É um luxo tê-la aqui, como a todos os nossos expositores, e eu passo a palavra. Muito obrigado, Alex, e bom dia a todos os companheiros. Obrigado por convidar-me a este seminário. Eu sou oficial técnica de eventos massivos na Organização Mundial da Saúde, na sede de Genebra. Hoje estamos aqui com todos os meus companheiros para falar um pouco sobre como realizar essas reuniões neste contexto da varíola do macaco de uma maneira segura, de uma maneira que os participantes e organizadores possam desfrutá-lo. É um tema muito oportuno, porque agora começou a época de festivais, procissões, concertos, e isso está acontecendo em todo o mundo, não somente nas Américas, mas em todo o mundo. Então, há muitas pessoas viajando para participar nesse tipo de eventos, e por isso é muito importante trabalhar com os organizadores de evento, assim como os governos anfitriões, para que essas reuniões sejam seguras. Sabemos por experiências passadas, você mencionou as Olimpíadas e outros temas, e a Covid-19 também, que esse é um momento propício para a transmissão de doenças. E aí incluímos o vírus da varíola do macaco. E isso implica interações próximas com as pessoas. Atualmente, a Organização Mundial da Saúde não recomenda cancelar reuniões em áreas onde foram detectados casos da varíola de macaco como uma maneira determinada, mas o que recomendamos é que essas reuniões, esses eventos, sejam vistos como oportunidade para divulgar informação e a participação das comunidades, para empoderar as pessoas e os participantes, que eles possam identificar e prevenir mais casos e que nos possa ajudar para garantir uma gestão eficiente. Vou tentar compartilhar com vocês uns slides. Alex, você pode ver o slide? Todos os companheiros, vocês podem ver? Podem confirmar? Sim, 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 excelente. Muito obrigado. Assim, nos próximos minutos, vou tentar definir e explicar o que nós entendemos como reuniões e eventos massivos. Vamos ver o assessoramento de risco, que é o que nós usamos na OMS, para eventos. Vamos explicar os conselhos atuais recomendados, tanto para os organizadores de evento, como para os países, assim como para os participantes também. Vamos terminar compartilhando alguns dos recursos disponíveis. Aqui vemos a definição das reuniões, e nesse caso, a definição é eventos caracterizados pela concentração, como foi falado antes, de pessoas em um lugar específico e tem um propósito específico e é durante um tempo. As reuniões podem ser de todo tipo de âmbito, tanto público como privado, pode ser espontâneas, ou pode ser um evento único, ou pode ser eventos que acontecem todos os anos. E difere em termos de tamanho e visibilidade. Por tudo isso, entendemos que a natureza dos eventos é muito diferente. Pode ser desde eventos deportivos, religiosos, culturais, entretenimento, políticos e também campanhas de saúde. As reuniões massivas não amplificam a transmissão por si mesma da doença, assim como da varíola do macaco, mas sim ao o comportamento das pessoas durante os eventos, o que é importante.
Por isso, entendemos que se pode criar um entorno propício para a transmissão da varíola do símio nesse âmbito. Se implica essas interações próximas, prolongadas e frequentes, incluindo os comportamentos de risco e práticas inseguras. E também falaremos das práticas sexuais inseguras. Por tudo isso, é importante discutir esses temas. Também é importante que as reuniões e os eventos não sejam somente eventos recreativos, mas também tem muitas implicações no bem-estar espiritual de muitas pessoas. Por exemplo, quando falamos de eventos religiosos, isso nos ajuda, as pessoas que trabalhamos no âmbito da saúde pública, porque porque pode exercer um papel muito importante na promoção dos comportamentos saudáveis. Também ajuda a criar empregos em muitos países. E se faz de boa maneira, os resultados podem ser positivos. Então, é importante que possamos trabalhar de maneira, todos juntos, e trabalhar de uma maneira segura. Aqui, podem ver, neste gráfico, a recomendação que nós temos do processo de tomada de decisões na OMS enquanto a eventos, já que o que nós recomendamos é que qualquer decisão para fazer alguma modificação, para cancelar ou transferir qualquer reunião deve ser baseada num assessoramento de risco, e o que temos que ver que esse assessoramento baseado nas características do contexto e se deve repetir em intervalos regulares, portanto, permitindo uma identificação e uma avaliação dinâmica do risco geral associado com estes eventos específicos. Por isso, a Organização Mundial da Saúde indica que o risco deve ser consultado pelos organizadores do evento. E este processo deve ser inclusivo. Temos que tentar que o processo seja o mais transparente possível e aberto a todas as partes interessadas, incluindo também o enfoque de risco que normalmente desenvolvemos, implica estes 3 passos que vocês veem aqui nos diapositivos. O primeiro é esta avaliação de risco, que significa que avaliamos o risco. O que tentamos fazer é identificar e quantificar os riscos com base às funções e as características do evento, e também o contexto que se desenvolve. O segundo passo seria a mitigação do risco. Para mitigar o risco, normalmente, é necessário ter um pacote de medidas, não somente uma medida, mas um pacote de medidas cautelares para diminuir este risco de base que nós identificamos no primeiro passo. E por último, e muito importante, essa comunicação de risco. O que queremos fazer é uma ativação proativa de informações sobre as medidas adotadas. Queremos explicar por que adotamos essas medidas e quais são essas finalidades. E por que se tomou essas decisões e por que elas são pertinentes? Reiterar, como se disse anteriormente, que no contexto do surto atual e os riscos associados com a varíola do símio deve estar considerado nesse assessoramento do risco. E temos que levar em conta, ao planejar um evento, uma reunião, mas agora, se vão cancelar, onde nós vimos casos da varíola, não é algo recomendado, não é que a OMS recomende que se cancele as reuniões. Agora eu vou explicar algumas das medidas que estamos recomendando de maneira mais prática. Vou começar para comentar a vocês as medidas para um evento que seja mais seguro e as medidas que devem considerar as autoridades sanitárias dos países. Isso para os países que estão pensando em organizar eventos. O primeiro de tudo, que para essas autoridades, elas têm que identificar os recursos que são mais prováveis, que correm o risco da varíola do macaco, em função do que comentou a doutora Maria anteriormente, e também os perfis dos participantes. A segunda medida é garantir que a viríola do macaco está entre as doenças de vigilância de rotina, e se não, seria interessante incluí-las dentro dessas doenças de rotina. A outra medida que podemos tomar
medida para garantir um tratamento rápido, se é que se identifica durante o evento um caso clínico e assim possamos manejar de maneira segura. A quarta seria manter a toda a população em geral informados sobre esta evolução, a evolução do surto. A página da Organização Mundial da Saúde, aí está toda a informação pertinente e assim comentamos aos organizadores que se mantenham a dia e que estejam atualizados para poder monitorar e ver também temas sobre rumores e toda a informação errônea que também nós vemos nos meios de comunicação. Isso nós vimos anteriormente com relação à Covid-19 e que nós estamos vendo novamente com varíola do macaco. Por isso, recomendamos que todos esses rumores e essas informações erradas sejam contrarrestadas. As reuniões devem ser se deve ser usada para ter informação, para divulgar e para ver os riscos com essas pessoas que vão participar. Desta maneira, é uma oportunidade muito importante, muito interessante, de maneiras que possamos compartilhar informações e conselhos de saúde para os participantes. É isso que aconselhamos que seja feito antes do evento, durante o evento e depois do evento. O conteúdo que não deve ser complicado, o conteúdo que seja simples, que possível que o conteúdo seja visual e que seja nos idiomas relevantes desses participantes, se é que eles vêm de diferentes países. Se pode realizar em linhas, utilizar medidas durante o evento, por exemplo, em linha. Muitas vezes, quando vamos participar em um evento, há formulários de registro onde possamos utilizar a oportunidade para compartilhar informações, também nas páginas web, nas redes sociais, e muitas vezes, muitos eventos têm aplicações que podemos utilizar para compartilhar essa informação. Durante o evento, há muitas oportunidades para poder divulgar, há muitos eventos que têm telas gigantes onde podemos compartilhar estas mensagens. Há cartazes, podemos colocar anúncio nos banheiros e muitas outras oportunidades. Finalmente, uma das coisas importantes que devemos levar em conta é que o pessoal encarregado de atender as pessoas que possivelmente podem ficar doentes durante evento, que elas estejam informadas, que elas estejam capacitadas de como identificar e manejar esses casos, principalmente identificar os signos consistentes com a varíola do macaco. Também poder facilitar a equipe de proteção pessoal que possa ser necessário. Para finalizar, vou compartilhar alguns conselhos de saúde pública para as pessoas que organizam reuniões pequenas nas suas casas, em festas privadas, assim como pessoas que vão ter algum tipo de evento e querem alguma informação. O primeiro deles é que as pessoas que tenham sintomas consistentes com a varíola do símio devem evitar ter contato próximo com qualquer outra pessoa e também deveria evitar ir a reuniões ou eventos. Da mesma maneira, qualquer contato próximo, incluindo contatos sexuais com uma pessoa que teve esses sintomas consistentes com a varíola do macaco deve ser evitada. E qualquer pessoa que esteve exposta à varíola deve ter um cuidado especial. Sempre lembramos a todos os participantes dos eventos sobre a sua própria responsabilidade. Todos temos responsabilidade a nível individual, assim como responsabilidade com as suas ações para preservar a sua saúde e preservar a saúde das pessoas com quem interagem. E, no último instância, de preservar a saúde de toda a comunidade. Por isso, incentivamos essas pessoas e futuros participantes das reuniões que se informem sobre o que é a varíola do macaco, que é o maior risco e como podemos nos proteger, como proteger uns aos outros e onde podemos encontrar a informação, principalmente informação fiável, porque, como falamos, tem muitas informações erradas também. E também como ter acesso aos serviços de saúde, incluído as atividades sexuais. Gostaria de dizer também que este surto ele é diferente de outros, como disse a doutora Maria anteriormente, por isso a OMS segue monitorando de perto a varíola do símil. Então, qualquer mudança ou mudança nos conselhos de eventos massivos ou clínicos, vamos manter toda a informação
e vamos garantir que está atualizada tanto na página web quanto nos documentos que temos. Então, gostaria de comentar novamente que depois desse webinar, vamos compartilhar todos os recursos para que possam ler e conhecer. E também eu estou atenta a qualquer pergunta e poder responder a qualquer pergunta, e novamente pela oportunidade. É uma honra estar aqui com vocês novamente. Eu passo o microfone para você, Alex. Muito obrigado. Obrigado, Amaya. Todo recalcar que vamos a estar compartiendo además los recursos que se han mencionado. Vamos estar compartilhando os recursos mencionados. Insistimos que temos na página da organização um site dedicado à varíola do macaco. E é nessa linha onde vocês podem encontrar diversos recursos, tanto do tipo epidemiológico como de informação. O nosso colega Eric vai colocar as gravações dos 4 idiomas no final deste importante evento. Também gostaria de indicar que temos uma participação muito importante. Cumprimentamos os nossos colegas que nos acompanham de diversos lugares do mundo. Temos várias pessoas da Nigéria, Estados Unidos, Michigan. Também temos várias pessoas desde Baixa Califórnia, Caribe, Barbados, Guatemala, Nicarágua, Panamá, entre outros países. Se vocês querem nos dizer de que países vocês vêm, podem entrar a slido.com com código #mas ou diretamente com código QR com seu celular. E ele vai levar você diretamente ao lugar. Também lembrar que as perguntas podem fazer na seção do Q&A que está na parte inferior. Ou também podem fazer perguntas através do slido.com. Vamos continuar com a nossa seguinte expositora. É uma satisfação dar as boas-vindas e agradecer a participação e apoio para o evento a doutora Hortência Peralta, assessora de prevenção de HIV e doenças de transmissão sexual. Hortência é da Nicarágua e por isso eu cumprimento a todos os que nos acompanham desde esse país. Ela é médica infectóloga e trabalha para o Ministério da Saúde em Nicarágua com HIV. Ela foi ponto focal para HIV e tuberculose em 2018. Foi também coordenadora de pós-graduação de medicina interna num hospital na Nicarágua. E ela é consultora nacional de HIV para hepatite e resistência de HIV na Guatemala. É uma honra dar as boas-vindas e muito obrigada, doutora Hortência, pelo seu apoio. Tu micrófono está en mute, Hortensia. Buenos días y muchas gracias. Bom dia, muito obrigado a todos. Obrigado pela apresentação, obrigado pelo convite. Vou continuar tentando ver os pontos que as colegas prévias mencionaram e tentar responder algumas das perguntas que estavam no Can You Answer? E uma das perguntas mais relevantes para tentar unir os pontos que foram mencionados. Me pediram que falasse da varíola símica, trabalhando com as comunidades, porque é importante trabalhar com as comunidades. A doutora Almiron mencionou e falava da epidemiologia e também mencionava que dos grupos onde se está apresentando o maior número de casos é homens que têm sexo com homens, está relacionado com esse surto. E uma das perguntas dizia como trabalhar com as comunidades sem produzir discriminação, estigma.
que muitas vezes afeta a população LGBTQ. Estamos falando dos eventos massivos, dos diferentes eventos massivos que estão sendo preparados. Para preparar esse evento, se deu informações às pessoas para que elas se protejam. Como estamos trabalhando desde a unidade de HIV, tuberculose, hepatites e ITS, onde eu estou como assessora de prevenção, com o Dr. Maiorca. Primeiro, fizemos uma aliança, utilizamos os mecanismos de cooperação que já existem dentro da organização, com as diferentes organizações de base comunitária, com as agências das Nações Unidas, que trabalham principalmente com comunidades para abordar a discriminação, que é o trabalho conjunto das Nações Unidas, um grupo de cooperação técnica horizontal a nível da América Latina, o grupo corresponsável-chave, que tem um grupo de jornalistas que trabalha com a comunidade e um outro com as organizações da base comunitária. Então, se trabalhou com eles em 2 grandes eventos. Continuamos organizando outros eventos para atualizar a situação epidemiológica, fazer a catalisação clínica da informação que se tem, para potenciar as alianças com este grupo e trabalhar para a redução de estigmas. O que nós fizemos? Demos informação precisa do que está e o que não está disponível para investigar os casos, a necessidade da proteção ao pessoal da saúde, o contato próximo das pessoas, a importância que tem de estar conscientes de que se trata de uma doença de transmissão por contato. Trabalhar com as comunidades significa que os responsáveis tenham a informação correta para transmiti-la à comunidade e que dentro delas, utilizando as redes de contato, como se utiliza para a notificação e a utilização de testes, para a notificação acompanhada dos casais dentro do HIV, utilizar as redes de contato para transmitir informação precisa sobre o que está acontecendo, sem gerar pânico. E também capacitar o pessoal da saúde que nos lugares onde tem mais casos, que são as clínicas de saúde sexual, os centros de vigilância que tem na América Latina, que chamam Clínica de Vigilância Sentinela, ou Centro de Clínicas Amigáveis. Estamos tentando nos enfocar onde há maior número de casos. Foi feita uma segunda sessão na semana passada, 30 de junho, onde nos enfocamos no uso apropriado da linguagem para evitar o estigma e a discriminação. Tentar informar de maneira simples, mas com detalhes clínicos, porque as pessoas devem reconhecer, dizer, se essa pessoa vai a um evento massivo, temos que dizer como ela vai se proteger, porque muitas vezes depois ela chega na sua casa e ela tem que saber quais são as características clínicas e como ela possa identificar o que ela deve fazer para não ter pânico. E também, se foi feito também uma divulgação desse material de divulgação, justamente. E se demos conselho às autoridades de saúde pública sobre os eventos de verão. E também se fala da necessidade de ter a informação sobre as provas de detecção da varíola símica, que é importante que não caiam em erros, que pensem que possam ir a qualquer lugar fazer um teste de detecção da varíola, mas tem que ser avaliada por um profissional da saúde e ele fará o teste. A OPS fez capacitações, esteve trabalhando com os laboratórios para oferecer a capacitação e preparar as condições. E se nesse webinar há pessoas da comunidade ou corresponsáveis chaves ou líderes da comunidade, é importante que transmitam a mensagem de que se receberam um teste, porque há lugares que estão fazendo testes. E se esse teste é negativo, se deve esperar um tempo ainda assim para não ir a eventos sociais,
ou a festas massivas ou lugares comerciais. E, se for possível, tentar evitar os contatos próximos, incluindo as relações sexuais, até que receba os resultados do exame. E, se o resultado for positivo, tem que ir com o provedor da saúde. E se faz ênfase de evitar aproximação às pessoas e contatos sexuais. E que se isole numa habitação e informar aos contatos próximos. E, se houver algum apoio, buscar ajuda do médico. O papel da comunidade aqui é muito importante. Se essa pessoa tem uma rede de contato, e existem muitos tipos de redes dentro da população, que pode ser nas redes sociais, ou rede de leitura, ou uma rede de amigos, mas estão incluídos também as redes sexuais. E também se pode pedir apoio ao médico para saber como transmitir essa informação. Não há um tratamento específico, isso é importante. Também não cair no erro de começar a utilizar antivirais ou algumas medicinas. E se vamos à Infodemia e revisamos as páginas web, ou se vamos a lugares não autorizados, vamos encontrar muita informação falsa. Por isso é importante ir ao médico. É importante, se tem lesões na pele, ou se foi algum evento massivo, que cuide a sua pele, que não manuseie as lesões. E às vezes temos manchas. É importante receber a informação correta. Essas manchas devem estar limpas, tentar mantê-las secas. E se tem muita coceira, há que pedir ao médico que dê alguma coisa para a coceira. Também observar se essas manchas, se elas estão avermelhadas, se há crescão, se há febre, se há dores no ânus. Essa foi uma das manifestações pelas quais as pessoas mais foram ao hospital e necessitaram medicina para a dor. Quando as lesões aparecem no ano ou na vagina, e é importante evitar o contato, as relações sexuais, quando tenha essas lesões, e não duvidar em consultar se há uma necessidade para receber o atendimento. Essas informações estão publicadas. E aqui se pode ver a evolução do segundo dia do sintoma. E você pode ver muitas lesões a nível do ânus, do pênis, e também essas lesões que estão na pele. E o que se observou, inicialmente se falava a diferença da varicela, que podemos encontrar infecções a diferentes níveis. Se disseram que isso aqui não passava, mas você pode ver que as pessoas podem ter lesões em diferentes estágios. Pode haver pápulas, pode haver vesículas. Então, é importante, se a pessoa tiver algum tipo de lesão como essa e foi em algum evento massivo, deve consultar ao médico. E não se deve deixar levar pelo pânico, porque é uma doença que pode afetar qualquer pessoa através do contato. Mas se foi algum evento massivo, é importante que, se surgem essas lesões, faça a vinculação epidemiológica e vá ao médico e possa receber a informação para que se possa cortar a cadeia de transmissão. Quem pode requerer hospitalização, os que têm proctite pela dor, ou se há lesões pela uretra, pode ter uretrite, ou também inflamação da garganta. E essas lesões são uma continuidade da pele, pode produzir que sejam infectadas com bactérias e haja necessidade de que sejam tratadas. Por isso é que as pessoas não podem se automedicar, não podem ir a qualquer lugar, e que procure atenção médica, principalmente nas pessoas que têm as defesas diminuídas ou se há crianças envolvidas. Se deve trabalhar com os grupos prioritários, os que estão sendo afetados, homens, gays, bissexuais, as mulheres trans e outras populações de homens que têm sexos com homem, e envolvê-los
nas medidas de prevenção, envolvê-lo nas medidas de comunicação, no desenvolvimento da linguagem correta do trabalho. Todas as respostas, toda a experiência que nós já adquirimos, trabalhando com ITS e com HIV, em integração, em participação intersetorial, para conseguir que as mensagens sejam livres de estigmas, de discriminação, e que essas mensagens não sejam uma barreira de acesso, uma barreira de meia ou uma marca para as pessoas. Temos que trabalhar com as comunidades para que a comunidade se envolva e assim possamos maximizar o alcance da nossa mensagem. Este apoio nos vai ajudar a diminuir o estigma e vai abrir a nossa mente, porque as comunidades têm ferramentas desenhadas através das redes sociais para chegar onde há maior risco. Falamos de Drime e outros tipos de ferramentas que serão modernizadas. E elas nos podem ajudar para fornecer informação e conselho de saúde. E também trabalhar com os líderes, trabalhar com as pessoas LGBTI, informá-los para que a mensagem que possa transmitir seja correta, principalmente evitando a infodemia e desenhar informações conjuntas. É importante para o ministro da Saúde, para a academia, para todas as pessoas que trabalham, para populações chaves, organizações que trabalham com isso. Porque ainda que isso não seja uma de transmissão sexual, mas é uma doença de contato. É importante que as pessoas que abordam esse tema, que nos possam apoiar a disseminar a informação correta. As mensagens devem se dizer que a varíola se transmite por contato com pessoas contagiadas e que as camisinhas não protegem uma proteção segura, porque se há alguma lesão em outra parte do corpo, e qualquer lesão pode gerar a transmissão. É importante também trabalhar com os trabalhadores sexuais, porque estão organizados e para que possamos levar essa mensagem de uma maneira amigável. Se nós envolvemos a todos eles e trabalhamos com eles para que eles entendam a percepção de risco, as preocupações, os rumores, a desinformação. E nesse ponto, as organizações que trabalham com a saúde sexual nos podem ajudar. É importante que falemos dos beijos e carícias que podem acontecer antes do contato sexual. Se existem lesões, pode transmitir a doença. Contato, pele, boca, ânus, vagina, pode causar a transmissão. E também o uso de brinquedos sexuais, qualquer brinquedo sexual que não seja desinfectado, limpo, que tenha sido usado previamente com a mesma pessoa ou com outras pessoas ou durante o momento das relações, isso pode ajudar a transmissão. Ainda que sabemos que pode ser transmitida durante o contato sexual, as camisinhas não oferecem proteção completa. Nós tentamos ter esse material digital, também físico, para que os países possam ter algum recurso para comunicar-se com as pessoas, baseado nas mensagens da OMS nos deu. Colocamos também em espanhol, de uma maneira que seja amigável, numa linguagem livre de estigma. Então, uma mensagem importante, porque o vírus se identificou em comunidades de homens gays, bissexuais, homens que têm sexo com homens, aprender sobre a varíola do macaco, sintomas, como se proteger, tudo isso vai ajudar a ter menos casos e a deter a doença. Aqui estão como sintomas, como reduzir o risco, porque o que não se conhece, o que não se identifica, e se a pessoa não está informada de que nesses eventos massivos ou em outros eventos menores, onde há contatos próximos, a doença pode transmitir por contato. Deve poder reconhecer esses sintomas e deve saber que deve ir ao médico para que receba atendimento. Quando ir ao médico, quando sente dores, ou sente febre, ou quando as lesões mudaram, ou então que tente se isolar. Não é uma doença que produza grandes manifestações sistêmicas, à exceção da febre,
que pode ser intensa em alguns casos, mas, em regra geral, o que nós vimos, do que compartilharam conosco, é que quando a protite há muita dor, e isso é que leva ao médico. Então, essa informação detalhada, de maneira clara, de maneira simples, trabalhada com as comunidades, é importante vinculá-la com os eventos massivos e saber que existe um risco, que eu posso me proteger e que posso proteger os demais, e que todos se envolvam e trabalhando com a comunidade, teremos sucesso ao levar a mensagem correta, de maneira correta. Muito obrigada. Obrigado, doutora Peralta, por toda a informação que nos deu hoje. Estamos próximos ao fim deste evento. Gostaria de cumprimentar e agradecer a participação das mais de 200 pessoas que entraram desde diferentes partes do continente, assim como de vários pontos do mundo. Vamos ir diretamente às perguntas e aproveitar que a Mai, ela tem outro evento e como ela tem que sair, vamos aproveitar as perguntas. A Mai, eu não sei se você ainda nos pode acompanhar alguns minutos. Eu vou fazer uma pergunta imediatamente para que nos possa apoiar, por favor. Quanto às medidas de distanciamento são efetivas para a varíola do macaco, as medidas são similares às aplicadas para a COVID? Obrigado, Alex. Uma pergunta muito interessante. A doutora Peralta falou sobre o tema. É uma transmissão de contato muito próximo. Por isso, realmente, se alguma das medidas que se utilizaram para a COVID são medidas que se podem levar em conta. No COVID, dizemos 1 metro de distância. Isso não se aplica nesse contexto. É importante que quando vemos uma pessoa com essas lesões, essa terminologia, o melhor é manter distância, mas o recomendável é que pessoas que têm essa sintomatologia permaneçam em suas casas. E a doutora Hortência comentou que não venham a estes eventos. É muito melhor que fiquem em casa até que passe toda a sintomatologia e tenham cuidado uma vez que estão em casa com os familiares e com as pessoas que moram. Por isso, a recomendação é que não vão a eventos massivos, e sim também pessoas que potencialmente estão em contato com pessoas com sintomatologia, não se aproximem e que evitem o contato e que permaneçam em sua casa até que a sintomatologia passe. Espero responder a sua pergunta. Obrigado, Amaya. Agradecemos muito a sua participação. Agora temos outra pergunta. Pode ser respondida por Hortência, da Argentina. Como fazer para comunicar de maneira efetiva aos grupos de risco, mas sem estigmatizar a população de homens que têm sexo com homem? E isso comentou Hortência, mas se você puder recalcar essa informação. Eu acho que o mais importante é trabalhar com os líderes, trabalhar com as organizações, mapear essas organizações e desenvolver conjuntamente as mensagens para a comunidade, porque pode ser uma palavra, pode ser um gesto. Se desenvolveu em algum momento uma campanha, e já tivemos a experiência. Que era, se você quer ver, era uma linguagem, não me lembro bem, uma linguagem acessível, mas isso foi em um país, a população não se sentiu cômoda, então a mensagem foi retirada. Então sempre temos que desenvolver a mensagem conjunta, essa vai ser a melhor opção. Obrigado, Hortência. Foi indicado quais são os fatores de risco e quais são as medidas preventivas. Você gostaria de falar algo adicional? Hortência e doutora Maria. Mencionamos que os principais fatores de risco estão relacionados com a transmissão da doença, ou seja, nesse caso, estar em contato com uma pessoa
que tenha manchas, lesões, porque no momento que aparecem as lesões, é nesse momento que se transmite a doença. Mas não temos evidência. Tivemos alguma conexão com HIV, mas essas pessoas estão controladas, estiveram no estado de supressão lógica, então não temos uma grande evidência de que ter HIV poderia fazer uma evolução diferente dessa doença. Estão relacionados mais com os padrões de conduta e de contato e as medidas preventivas também, ou seja, a limitação do contato, tentar tomar as medidas de prevenção nos eventos massivos, que seriam coisas importantes. Não sei se a doutora tem algo que acrescentar. Obrigada, doutora Peralta. Doutora Maria, essa pergunta, se você pode dizer algo mais devido ao aumento de casos a nível mundial? Qual é o prognóstico que se tem sobre o desenvolvimento da doença? Já foi mencionado anteriormente, mas se a senhora puder fazer alguns comentários. Obrigado, Alex. Como eu indiquei, num dos últimos slides, se não puder ser contida a transmissão através da busca e identificação e ações com os contatos, se estima que poderíamos ver novos casos em novos países e aumento de casos. Então, por isso, a necessidade rápida de identificar e as ações de segmento de contato. Sabemos que é uma doença que se autolimita rapidamente. No entanto, se as populações vulneráveis afetadas, isso poderia aumentar a taxa de letalidade e também a taxa de hospitalização. Então, isso é a informação que nós temos até agora. Obrigada, Maria. E na mesma linha, há alguma recomendação geral para os países para reforçar as capacidades diagnósticas que estão sendo realizadas?